A gente vai trabalhar agora as conjurações separatistas na América Portuguesa, especificamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas antes de eu adentrar na Inconfidência Mineira, é interessante a gente saber que as colônias americanas elas vão sofrer influência não só do iluminismo, mas também das agitações políticas que aconteceram na Europa no final do século XVIII. Então, essas colônias elas produziam riquezas, né, para mandar para a metrópole e tinha aí um pacto colonial, ou também chamado de exclusivo colonial, que impedia todas as colônias de comercializar com outros países. Então, elas só podiam comercializar com a sua própria metrópole. Então, nem sempre os interesses dos metropolitanos coincidiam com os interesses dos colonos, né? Ou seja, aquele país que colonizava, por exemplo, o Brasil, nem sempre o interesse dele coincidiam com a galera que estava aqui no Brasil. Então, as tensões entre as partes, né, colônia e metrópole, gerava aí revoltas contra o governo, ou seja, contra a coroa que administrava aí aquela colônia. Porém, já no final do século XVIII é que essas insurreições ganharam aí um caráter separatista. Portugal vai passar aí por grandes dificuldades financeiras ao longo do século XVIII, em parte pela dependência econômica, né, que ele tinha em relação à Inglaterra. Um outro fator importante aí vai ser a redução da produção de ouro, já na segunda metade do século XVIII, e o aumento da opressão financeira. Além das crescentes dificuldades financeiras, a coroa portuguesa ela cobrava impostos abusivos, né, e limitava aí a liberdade de expressão da colônia em si. Os ideais de liberdade, né, discutidos lá pelos iluministas, lembra que a gente viu na aula de iluminismo? Aí vai assumir um significado próprio nas colônias da América, né? Eles vão absorver aí esses ideais de liberdade, de igualdade e também vai querer isso para eles, né? Eles vão querer uma determinada liberdade aí. Então, a submissão colonial em relação aos interesses metropolitanos vai passar a ser vista como impedimento para o desenvolvimento local. Então, se eu estou aqui no Brasil, por exemplo, né, a galera do Brasil, né, começava a achar que ser submisso a Portugal, ou seja, obedecer Portugal em tudo, ia impedir o desenvolvimento do Brasil, que era a colônia de Portugal naquela época. Então, o rompimento, né, dos laços coloniais passou a ser o quê? Um objetivo político agora para a galera aqui do Brasil, ou seja, para os colonos. Então, houve aí algumas conjurações. Conjuração é a união aí, né, de várias pessoas para atingir um objetivo comum. Então, houve aí algumas conjurações que aconteceram aqui no Brasil no final do século XVIII que vão ser inspiradas nessas ideias iluministas. Então, elas tinham o objetivo, essas conjurações, de provocar aí um rompimento político com Portugal, e a primeira vai ocorrer em Minas Gerais, que é a que a gente vai estudar agora, que vai ficar conhecida como Inconfidência Mineira, que vai acontecer em 1789, e vai ter a outra ocorrida na capitania da Bahia, que vai ser a Conjuração Baiana. Outra importante influência foi a independência dos Estados Unidos, que aconteceu aí primeiro, e que acabou influenciando também as colônias aqui latino-americanas. Então, as colônias inglesas lá na América vão se indignar contra a Inglaterra e também vão conquistar aí sua autonomia a partir dos ideais de liberdade das ideias iluministas. Então a coroa portuguesa não compreendia aí as razões, né, para a crise da mineração, porque o Brasil passava por uma crise de mineração aí no final do século XVIII, e aí era desconsiderado aí pelos reis a falta de investimento na melhoria das técnicas de extração do ouro e o esgotamento das minas. Então, lá para a metrópole, o problema era só negação de impostos, ou seja, o povo queria esconder o dinheiro e não pagar os impostos. No caso, a galera da coroa achava isso, né? E para resolver aí toda a situação, o rei vai determinar a derrama, que é um tipo de imposto, né, que vai cobrar aí a população. Então, a lei da derrama taxava todo o ouro explorado da colônia desde 1751 em 20%, ou seja, em um quinto do valor, o que causou aí grande insatisfação, né, nos já abalados mineradores. Então, com essa cobrança da derrama aí, os colonos começaram a ficar enraivados, começaram a ficar queixosos, né, desses impostos abusivos, porque eles sabiam que o ouro estava esgotando, e aí a coroa começou a confiscar os bens pessoais, né, dos colonos para que completassem aí a taxa desse imposto que era o tal dos 20%. Então o governo português vai aí proibir também a produção de manufaturas, né, que é o processo de fabricação
de um produto tanto manual quanto artesanal. E aí a situação vai desagradar a elite local, já que muitos mineradores redirecionam aí seus investimentos na extração de minérios para o desenvolvimento de fábricas e oficinas. Então, esses colonos já não podiam mais direcionar o dinheiro para poder fabricar coisas, entendeu? E a coroa produziu, claro que para querer o dinheiro pessoal aí do povo. E também foi proibida a impressão de jornais, de revistas, com o intuito de limitar aí essa circulação dessas ideias revolucionárias, porque tinha a galera da elite de Minas Gerais que saía da região das Minas, viajava, ia para o exterior estudar. Então chegava lá, eles absorviam as ideias iluministas e quando voltava queria implantar isso aqui no Brasil. Então, nesse cenário todo, alguns membros da elite colonial mineira passaram a se reunir secretamente. Então, eles pretendiam aí dar início a uma grande revolta no dia da declaração da derrama que era o imposto. A gente vai ter aí Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto, Padre Oliveira Rolim, Padre Carlos Corrêa de Toledo, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, que foi o chamado Tiradentes. O Silvério dos Reis, que foi o tal do traidor, né? Mas você pode olhar aí que todo mundo, entre parênteses, dá para você ver, todo mundo aí tinha uma camada social elitizada. Então, a gente pode dizer que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento elitizado de qualquer forma. Já falei que eles foram influenciados pelas ideias iluministas, eles queriam romper aí com esse absolutismo que era a colônia subordinada à metrópole, subordinada à coroa. Eles defendiam uma democracia, eles queriam romper com o mercantilismo, que é o controle da economia feito totalmente pela coroa portuguesa, defendia aí algo mais livre, né? E era a favor da razão e do conhecimento. Então, eles tinham aí Montesquieu como referência e os objetivos, né, dessa Inconfidência Mineira era proclamar aí uma república inspirada nos Estados Unidos, né? Fundar aí a primeira universidade brasileira, investir no setor manufatureiro e nomear São João del Rei a capital da colônia. Dá uma olhada aí na bandeira, né, da Inconfidência, que é Libertas que será tamen, né? Liberdade ainda que seja tarde. Aí a gente vai ter essas divergências também que vão acontecer aí dentro do conflito, né? Por se tratar de um movimento elitista, a questão da abolição da escravidão ela não foi incluída de certa forma como uma das causas dos Inconfidentes, né? Muitos membros do grupo eram proprietários de escravizados e aí ficaram contrariados com a possibilidade de perder a mão de obra escrava. Então, alguns do grupo propôs que incluísse nos objetivos a liberdade dos escravizados. E aí, os que tinham escravizados trabalhando em suas fazendas foi contrário a essa ideia e aí gerou um conflito entre eles, né? Aí tá aí no slide a mesma coisa, tá vendo? Quanto à escravidão, senhores de terra, mineradores e grandes comerciantes serão favoráveis à continuidade e apenas Alvarenga Peixoto e Padre Carlos Corrêa de Toledo que eram favoráveis à liberdade desses escravizados aí. O governador da região era Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro, né, o sexto Visconde de Barbacena, que ficou conhecido por sua baixa popularidade, por sua violência e sua fidelidade à coroa portuguesa. Então os confidentes pretendiam aí utilizar o descontentamento contra o governador para convencer a população a se revoltar contra todas as determinações que vinham de lá da coroa em si, né, da região metropolitana que era Portugal. Então, apesar de toda a mobilização dos Inconfidentes, eles foram traídos por um de seus membros, que foi quem? Joaquim Silvério Reis, o traidor, né? E aí ele tinha conhecimento de todos os planos, negociou o perdão de suas dívidas em troca das informações para atrair todos os Inconfidentes, né? Então, de posse de todas essas informações, o que é que o Visconde de Barbacena fez? Ele surpreendeu todos os Inconfidentes e suspendeu aí a cobrança da derrama. Então, o povo não teve com que se revoltar nesse sentido. Então, todos os envolvidos foram perseguidos, foram presos, o movimento foi derrotado. Então, com essa prisão de todos os Inconfidentes, a gente vai ter aí Dona Maria I, que ela vai abrir dois processos, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, que são chamados Autos da Devassa, para que eles fossem julgados, porque a intenção era que eles fossem todos castigados e toda a população visse, né, todos os colonos vissem o que é que acontece com quem trai a coroa, né? E aí, todo esse processo judicial durou 3 anos, os 11 conjurados eles foram condenados à forca, só que aí Tiradentes vai assumir sozinho toda a responsabilidade,
né? A maior parte dos conjurados foram exilados, foram expulsos do Brasil, né? Viajando aí para colônias portuguesas que ficavam no continente africano. Então, um inconfidente foi escolhido para sofrer o castigo exemplar, que significava aí uma condenação pública para gerar temor na população, ou seja, gerar aquele respeito à coroa, para que ninguém mais viesse trair a coroa. Então, Joaquim José da Silva Xavier, que foi o Tiradentes, ele foi escolhido para ser condenado à morte. Então, ele levou aí a culpa por todo mundo, foi enforcado, esquartejado, né? Pedaços do seu corpo foram expostos aí nas cidades por onde passou, buscando apoio para o movimento. Então, tempos depois, a imagem dele foi resgatada e associada ao republicanismo, né? Uma coisa mais democrática, e ele ficou conhecido como um herói brasileiro. Tiradentes ele foi homenageado com a proclamação de um feriado nacional que foi 21 de abril. Para você ver aí, o Pedro Américo, que é um artista, ele vai fazer a, a releitura aí da morte de Tiradentes, com o corpo dele sendo enforcado, depois esquartejado, né? E de qualquer forma lembra Jesus. A gente finaliza aqui a parte da Confidência Mineira e a gente agora vai iniciar a Conjuração Baiana. Agora a gente vai falar de outro movimento separatista que foi a Conjuração Baiana, né? As tensões na Bahia já estavam aí crescendo após a transferência da capital da colônia em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro. A elite dos funcionários públicos foi toda transferida lá para a capital carioca e a economia de Salvador vai entrar o quê? Em colapso. Então, a pobreza cresce, né? A cidade perde todo o prestígio, vai gerar aí um descontentamento que vai dar força a essas ideias conspiratórias. Então, no período da Conjuração Baiana, estávamos em Salvador, no ano de 1798, vamos todos fazer uma viagem mental para lá, né? Vamos voltar no tempo. E aí a gente tinha cerca de 60 mil habitantes e desses 60 mil, 40 mil eram afrodescendentes, parte estavam na condição, né, de escravos, na condição de escravos, ou seja, escravizados. Outros eram libertos, eram soldados, eram artesãos, eram carregadores, pedreiros, né, comerciantes e por aí vai. Então a gente tinha aí um crescimento de prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes, né? Só o povo da elite mesmo, de quem estava aqui em Salvador. Muitas queixas contra o governo. Eu falo de quem estava aqui em Salvador porque a gente fez a viagem para lá. Viu? Começou a ter muita inflação, né? As mercadorias essenciais para a sobrevivência começou a ficar cara. Começou a faltar alimento, né, nas prateleiras. Os impostos que a coroa começou a cobrar foi muito abusivo diante de toda a situação que eles estavam passando. Eles começaram a importar produtos manufaturados, né, porque aqui não mais tinha produção. E aí tinha muito a questão do racismo desde aquela época, com todos os afrodescendentes. Era um clima de insubordinação que existia nos quartéis, né, que a gente estava falando da questão dos soldados. E também a divulgação de ideias nativistas, né, de ideias muito próprias do local, né, essas ideias aí revolucionárias. Então ela pode ser chamada de conjuração baiana, também pode ser chamada de conjuração dos alfaiates, porque vai ter a participação de alfaiates. Pode ser chamada de revolta dos búzios, por causa daqueles búzios, né, aquele negocinho branquinho, que era utilizado bastante pelos afrodescendentes, que pertenciam aí à revolta para marcar, para se identificar de quem fazia parte da revolta, ou revolta das argolinhas, porque também tinha um determinado tipo de argola mesmo, que eles utilizavam para se identificar, né, nas ruas, quando ia sair lá para poder combinar a difusão das ideias para identificar quem era da revolta e quem não era da revolta. Então, a conjuração baiana ela vai ser considerada aí de caráter popular, né? Já vai pegando aí a diferença entre a baiana e a mineira, porque a mineira foi elitista, né? Só gente de elite, né? Em sua maior parte. E a baiana aqui, em sua maior parte, vai ser gente popular, né? E aí vai ter participação de vários setores, né? Como profissionais liberais. O profissional liberal vai ser aquela pessoa que vai ter a formação universitária, uma formação técnica, e vai poder escolher aí que profissão exercer. Só para vocês saberem, advogado, dentista, jornalista e por aí vai. Então a gente tinha participando também dessa conjuração escravos libertos, né? Soldados, alfaiates, e por isso o movimento vai ser considerado aí como a revolta dos alfaiates, como eu já falei, né? E aí o que uniu um grupo de pessoas com essas características tão diferentes vai ser estar revoltado com toda a decadência que Salvador se encontrava,
né, e também o desejo logo de se separar da coroa, porque já que a coroa portuguesa que estava causando tudo isso, então era melhor que a gente fosse independente, né? Então, foi um movimento emancipacionista porque eles queriam a emancipação do Brasil, né, separar de Portugal. Foi inspirado na independência dos Estados Unidos também, só que também foi inspirada na Revolução Francesa e na independência do Haiti, né, que houve aqui também nas Américas. Então, vai ser um movimento liderado por populares, como eu já falei, e além de classes médias e profissionais liberais também. Ah, e uma questão muito importante é que teve a participação dos maçons, né? A loja maçônica Sociedade Cavaleiros da Luz também participa aí. Então, os conspiradores eles pregavam a adoção de um novo governo republicano, né? Porque se estava vinculado à coroa, era uma coisa monárquica aí. Então eles queriam quebrar essa monarquia, né, com a prática do liberalismo econômico, ou seja, que as pessoas fossem livres para comercializar o que quisesse, e a abolição da escravidão, né? Só que sempre vai ter dono de escravo, né, dono de pessoas naquela época que tinham escravizados em suas fazendas, que não vai querer que a abolição da escravidão entre como objetivo daquela revolta. Mas a maioria aí queria, porque a maioria em Salvador, né, era tocado com essa situação. Aí a gente já viu que teve influência dos ideais iluministas, né? A gente vai ter aí John Locke, né, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e Diderot. Eu coloquei só os nomes para vocês ver aí alguns pensadores iluministas e que eles influenciaram a gente de certa forma com as suas ideias, né? Falando aí sobre o equilíbrio do poder público, a participação do povo no poder público e aí o povo é, e aí o povo se apegou a essas ideias e queria também essa questão de igualdade e liberdade. Os líderes da revolta vai ser quem? O médico, né, e filósofo Cipriano Barata, né, que ele vai aí pregar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, égalité e fraternité, ou seja, o lema da Revolução Francesa. Outra importante liderança vai ser Luiz Gonzaga das Virgens, que é soldado. E a gente também vai ter aí, nessa liderança, os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus, tá? Aí a foto de Cipriano Barata, muito bonito, por sinal, né? Parecido com alguém que eu conheço. E os objetivos que eu já falei a vocês, né? Abolir a escravidão, proclamação da república, diminuir os impostos, abrir os portos para que a gente possa ser livre para comercializar, né? Lembra que tem essa questão do exclusivo colonial, o monopólio que a metrópole faz com a colônia. Isso acontecia, né? Brasil, a coroa portuguesa fazia aqui com a colônia, que era Brasil, e por isso a galera que queria se ver livre para comercializar com quem quisesse, por causa dos abusos financeiros que Portugal praticava com a gente aqui. Então eles queriam o fim do preconceito, né? E aumento do salário dos soldados, porque na verdade a gente tinha muitos ex-escravos, né? Muitas pessoas libertas, pessoas livres que agora eram soldados, né? E que não eram reconhecidos financeiramente nesse sentido, justamente por causa do preconceito. Então, por se tratar de um movimento heterogêneo, né, as divergências vão surgir, como eu falei, a questão da abolição vai ser uma das divergências, e as camadas populares vai defender aí a luta contra os privilégios dos grandes proprietários e dos ricos comerciantes, né? Mas como eu já falei, essa elite não compartilhava das mesmas ideias, e aí as elites foram se afastando do movimento, né? E o movimento foi ficando sem força, porque claro, né, gente, tem que ter elite para o movimento ter força, né? Principalmente nessa época. Por isso que é importante a composição com pessoas de diversos setores da sociedade. E aí a principal forma de divulgação da conspiração vai ser através de cartazes que espalharam por toda a cidade. Então, em 12 de agosto, eles vão distribuir os panfletos em portas de igrejas, esquinas, prédios públicos, né? E aí, José da Veiga, ele vai trair o povo, os meninos. Sempre tem que ter um X9, né? Sempre tem que ter um traidor. Aí você vê, ó os búzios na imagem, tá vendo? Essa imagem aí é uma imagem de um panfleto da época e que diz assim, ó: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Né? Que é o lema da revolta dos Búzios, que é considerado também a revolta dos Búzios.
O povo baiense e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Que ótimo. Então, esse era mais um dizer aí dos cartazes que era distribuído. Imagine, né? Salvador lá de boa e de repente começar esses dizeres aí espalhados pela cidade. Como não ficou aí a coroa portuguesa, né? Então, a principal forma de divulgação foram esses cartazes, né? Só que aí vai ter a traição, né? Centenas de pessoas vão ser denunciadas, né? Militares, clérigos, que eram os padres que também apoiavam, né? A revolução, funcionários públicos, pessoas de todas as classes sociais. Então, Dom Fernando de José de Portugal, que era o governador geral, ele vai deter aí as pessoas, né? E vai fazer a abjuração da maioria quanto à participação. Ou seja, após a traição desses conspiradores que estavam insatisfeitos, né, o governo vai iniciar uma repressão ao movimento, vai realizar as prisões, né, e 3 conspiradores vão ser aí enforcados, que é João de Deus, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens. E Cipriano Barata, tu acha que aquela elite ia ser enforcada? Né? Aí eu já falei a vocês, né, os que foram executados. Aí a foto da execução, né, que aconteceu em Salvador. Tá vendo? Todos aí, coitados. Misericórdia. Então, vamos recapitular. Era um indivíduo de setores urbanos e marginalizados, né, na produção da riqueza colonial. Estavam revoltados contra o sistema que impedia uma possível ascensão, ou seja, a galera não ascendia de jeito nenhum. Estavam revoltados contra a elevada carga de impostos cobrada pela coroa portuguesa, estavam revoltados contra o sistema escravista colonial, né, e queriam o projeto aí de uma nova sociedade que fosse igualitária e democrática. Só que o que a gente tem que abraçar é que teve repercussões, né? Tipo, pode não ter dado certo ali no momento, mas as ideias, ela foi difundida. Assim como eu falei lá na aula da Revolução Francesa, que as ideias da Revolução Francesa se espalhou pelo mundo, as ideias de liberdade e de expandir de Napoleão avançou pelo mundo. Então, tudo isso, gente, vai ficando a sementinha. Lembra, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente faz pode não ter efeito no momento, mas sempre lá na frente vai ter efeito, né? A gente tem que pensar isso tanto para as coisas positivas quanto para as coisas que podem ter efeitos negativos e refletir, né, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. E isso aconteceu, né? Claro que a questão aí foi para positivo, porque teve a revolta foi reprimida, mas a vontade de se separar de Portugal ficou aí no coração do povo baiano. Tanto que a gente aí eclodiu um novo movimento em novembro de 1821, que foi a independência da Bahia, né? Começou aí em 1821 e foi explodir lá no 2 de julho de 1823. Então, foi um caminho percorrido, né, que passou aqui por Cachoeira, né? Passou por Cachoeira, não, minto, iniciou aqui. Olá, turma, vamos iniciar mais uma aula de história e o nosso tema são os caminhos percorridos até a independência do Brasil. Finalmente a gente vai ver a independência do nosso queridíssimo país, tá? Então, a gente vai analisar como é que o período joanino no Brasil, né, e o processo da independência brasileira, ele aconteceu. A gente vai compreender aí como é que o governo joanino preparou o caminho para a independência de fato, como é que ele afrouxou os laços coloniais, permitiu o livre comércio, sobretudo com os comerciantes ingleses, e também foi um período marcado aí pela criação de uma estrutura burocrática e administrativa que vai influenciar a organização do Estado brasileiro. A gente vai ter as mudanças, né, que foram promovidas por Dom João e que vai ser contempladas aí na dimensão artística, com análise de obras como Debré, né, a reflexão sobre a importância da preservação do patrimônio histórico, também a gente vai estudar nessa aula. O processo de independência conduzido por Dom Pedro, que deve ser analisado a partir da particularidade da adoção da monarquia pelo Brasil. E a gente também vai refletir sobre a posição do Brasil frente às repúblicas da América Latina. A observação do Brasil como um país latino-americano é muito importante para a gente compreender essa geopolítica contemporânea e da história dos séculos 20 e 21. Mas para começar nossa aula, respira, que a gente vai retomar aquela questão do bloqueio continental para vocês lembrarem que Portugal ele não cumpre e por isso a França, né, as tropas napoleônicas vai invadir aí a Península Ibérica. E o que é que vai acontecer? Dom João VI vai pegar a corte todinha, a sua família, e se mandar para o Brasil, para aqui para o Brasil, com a escolta ou com a ajuda da Marinha Inglesa. Tá? Então, o avanço napoleônico não influenciou aí apenas o destino das ex-colônias espanholas,
né, Portugal usufruía aí de uma estreita relação econômica com a Inglaterra, como a gente já falou, e a solução encontrada para a invasão das tropas francesas em Portugal seria a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil, e aí vai ser o início de um processo que vai resultar na independência do Brasil em 1822. Então, tipo, não vai ser muito tempo de diferença, né? Porque a corte veio para cá, chegou aqui em 1808 e não vai ter muito tempo, não vai ter muita distância em anos até a independência do Brasil. As tropas napoleônicas, né, em novembro de 1807, elas vão invadir, né, a Península Ibérica. É, então, Portugal era governado por Dom João, porque ele tornou-se príncipe regente a partir de 1792, por causa, né, dos transtornos mentais aí, enfrentado por Dona Maria, que era chamada a Louca, né? Então, o príncipe regente, ele julgava aí ser incapaz de lutar contra as tropas napoleônicas, que era muito numeroso, e aí ele pediu ajuda à Inglaterra, e aí ele vai acabar transferindo-se para aqui, para o Brasil. As decisões elas vão ser tomadas de forma muito rápida, né? Final de novembro aí de 1807, os navios portugueses já vão partir em direção ao Brasil, e aí a coroa ela vai transportar para a colônia bibliotecas, arquivos, né, arquivos governamentais e o Tesouro Real. Então tudo vai vir aqui para a colônia. Então os portugueses eles não aceitam a partida de Dom João e fica aquela sensação de abandono, né, em toda a nação portuguesa, né? Porque imagine, Portugal ficou lá abandonado às traças, porque só ficou lá com os constituintes. Você tá lá na sua nação, de repente o seu rei e toda a corte se mandar, né? Não é uma coisa prazerosa para quem já estava acostumado com aquela monarquia presente. Então Portugal ficou naquela incerteza, né? E aí todas essas mudanças vão provocar aí uma reviravolta nas relações coloniais, porque se Portugal agora vai ser administrada daqui do Brasil, né? Porque o príncipe regente vai estar aqui no Brasil. Então, aquela relação de exclusivo colonial, né, entre metrópole e colônia, ela vai se modificar nesse momento aí. Então, a viagem ela vai ser complicada, né? A comitiva vai enfrentar tempestade, né? Os navios vão se separar. Houve aí racionamento de água, de comida, ataque de piolhos, que vão transformar a viagem numa aventura engraçada e perigosa. Engraçada para mim, né? A gente vai ter Carlota Joaquina Teresa de Bourbon, né, que vai ser a esposa de Dom João. Ela vai ser aí uma grande figura nesse período, porque ela é filha do rei espanhol Carlos IV e a irmã de Fernando VII, né? Casou-se por procuração aos 10 anos como herdeiro do trono português. Ela é conhecida aí por um temperamento forte, Carlota Joaquina, e ela vai conspirar contra o próprio marido, querendo tomar o poder. Ela era contrária aí à vinda da família real para o Brasil, só que ela teve que vir, né? Ela defendia o enfrentamento das tropas napoleônicas, ela queria que se enfrentasse Napoleão. E no Brasil, a mulher de Dom João, ela vai conquistar vários desafetos, porque ela era totalmente autoritária aí, né? E tinha várias desavenças aí com o futuro rei português, que era Dom João. Só que, após a morte do monarca, Carlota Joaquina ela vai defender a volta do absolutismo, né? Estimulando seu filho Miguel a tomar a coroa para si, visto que ele nem era o herdeiro direto do trono. Dom Pedro, após a abdicação do trono brasileiro, pôs fim a essa conspiração e foi coroado lá como Dom Pedro IV em Portugal. Mas só para vocês entenderem como é que se deu a vinda da família, né, e ao mesmo tempo esse retorno aí dessa restauração da monarquia lá em Portugal. A gente vai ter, né, o fim das restrições coloniais e a organização da sede do Império Português aqui no Brasil. Porque quando Dom João chegou, a primeira ação dele foi a abertura dos portos às nações amigas, né? Um decreto que vai representar aí o fim do exclusivo metropolitano, ou seja, ia deixar de ter aquela exclusividade de comércio entre apenas Brasil e Portugal, né? Brasil agora abre seus portos para todas as outras nações que, na verdade, eram amigas de Portugal. E aí o Brasil continua como colônia portuguesa, mas liberada para comercializar com outros países que tinham boa relação aí com Portugal. Só que tal medida vai ser um afrouxamento dos laços coloniais, né? E o início de uma crescente presença da Inglaterra aqui. A Inglaterra o tempo todo vai estar inserindo os produtos dela aqui no Brasil e buscando mercado consumidor para isso. Em seguida, Dom João vai revogar a determinação que proibia a instalação de manufaturas no Brasil, né, porque por meio das características do mercantilismo não poderia se instalar manufaturas nas colônias. Então, Dom João, já que ele estava aqui, ele revogou isso, embora não tenha aí alterado o caráter agroexportador dessa economia colonial. As medidas representaram aí uma grande mudança que não vai agradar a todo mundo, claro, porque a gente vai ter vários latifundiários aqui que vai ser prejudicado com isso. Os comerciantes locais vão passar a concorrer com os ingleses,
né? E insatisfeito, vão organizar aí uma série de protestos, já que o Brasil abriu os portos para os produtos ingleses, então os comerciantes locais vão ter os ingleses aí como concorrentes. Os ingleses, eles queriam aí ampliar todo o mercado consumidor da América, né? E eles foram bem beneficiados com esse fim do monopólio do exclusivo metropolitano. O Brasil ele vai encontrar dificuldades para competir com os produtos ingleses e vai ter muita dificuldade na questão do desenvolvimento industrial. Por isso que a industrialização no Brasil ela acontece de forma bem tardia, né? Os benefícios concedidos à Inglaterra foram muitos. Em 1810, né, 2 anos depois que Dom João chega aqui, ele decreta o chamado Tratado de Navegação e Comércio, onde ele define taxas pagas para a entrada de produtos no Brasil. E aí, por esse tratado, os produtos ingleses só sofreriam a taxa de 15%. Aí a gente vai ter os portugueses, os próprios produtos portugueses vai ter a taxa maior, que é 16%, né, e os demais países 24%. Então, em tudo isso, a Inglaterra vai estar com uma vantagem enorme aqui, né, já que significou muito para Portugal a Inglaterra ter ajudado aí os portugueses a fugirem para o Brasil. A gente vai ter a Inglaterra como um forte instrumento aí contra a escravidão, né? Um ponto da política britânica seria o motivo aí das preocupações para os setores dominantes da sociedade colonial, porque a gente tem que lembrar e enxergar que a sociedade colonial aqui era formada majoritariamente, a classe dominante era formada pelos latifundiários, tá? Os donos de terras que eram senhores escravocratas, né? Esses senhores tinham bastante negros escravizados dentro das suas fazendas, trabalhando de graça, ou seja, num trabalho compulsório. Então, após ter sido grande beneficiária aí desse comércio de escravizados, no fim do século XVIII, ela passa a combater a escravidão, né? Então, esse fato vai ser aí um exemplo de como a gente deve ter cuidado em não simplificar os processos históricos, porque a maior potência imperialista da época buscava ao mesmo tempo por fim, né, a uma instituição profundamente retrógrada, ou seja, uma instituição que vai se opor ao progresso vigente no mundo colonial, que era o sistema escravista. Pelo Tratado da Aliança e Amizade, firmado entre Portugal e Inglaterra em 1810, e pelo Tratado de Comércio e Navegação em 1810 também, a coroa portuguesa se obrigava a limitar o tráfico de escravizados aos territórios sob seu domínio e prometia aí, de forma vagarosa, tomar medidas para acabar com o tráfico de escravizados. Só que o tráfico de escravizados era algo muito rentável para muitas pessoas e não interessava tampouco que isso chegasse ao fim para essas pessoas. Só que a Inglaterra, ela estava buscando o quê? Mercado consumidor para os seus produtos. Ela estava buscando o mercado consumidor e para ela era interessante que não existisse o quê? Pessoas escravizadas. Porque essas pessoas escravizadas, que era a maior parte da população do Brasil naquela época, na sociedade colonial, elas não tinham poder aquisitivo para comprar os produtos ingleses porque eles não eram livres. Então, por esse motivo, a Inglaterra, ela pressionava Portugal, né, a administração portuguesa aqui no Brasil, para que libertassem os negros escravizados. Então, quando Dom João chega com toda a sua corte aqui no Brasil, vai haver várias mudanças, né? Ele vai reformar o Rio de Janeiro para receber essa corte, para atender as necessidades dessa corte. Inclusive, vai ser desapropriada várias pessoas, né? Várias casas para atender a corte. Foi colocado nas casas a sigla PR, que quer dizer Príncipe Regente, mas as pessoas falavam que significava ponha-se na rua, né? Para poder remover essas pessoas e essas casas atender aí a família real, a corte portuguesa. A família real, de fato, ficou na propriedade de Elias Lopes, né? Que ficou conhecida aí como Palácio São Cristóvão. Falando de várias coisas que Dom João fez aqui, inclusive foi a instituição aí do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter aí um incêndio que vai acontecer em 2018, onde vai destruir quase 20 milhões de artefatos científicos e culturais aí de valor incalculável. Entre eles vai estar aí o fóssil de Luzia, né, que era o fóssil humano considerado um dos mais antigos da América do Sul, né? Então, para você ver a importância que era esse museu que acabou pegando fogo aí em 2018, né? Misteriosamente. Dom João também ele vai distribuir títulos de nobreza, né, na chegada dele, em troca de dinheiro, claro, ou em troca de serviços prestados para a coroa. Vai distribuir título de marquês, visconde, duque. Ele vai criar a imprensa régia, né, mas ele vai fazer esse controle sobre aquilo que vai ser publicado ou não. O primeiro jornal brasileiro vai ser no ano da chegada dele, que vai ser a Gazeta do Rio de Janeiro, que vai ser mais aí uma propaganda política, né, através desse jornal. Vai criar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em toda a sua história aí, ele vai perdurar, mas em algum momento ele vai ser saqueado, né, que vai ser
no retorno de Dom João para Portugal, então a família limpa o banco aí em 1821 e deixa problemas no banco. Dom João também cria a Biblioteca Real, né, que hoje é a Biblioteca Nacional. A coroa também investe na Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, Escola de Cirurgia da Bahia, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. E Dom João também manda criar o Jardim Botânico. Gente, esses foram uns dos vários benefícios que a colônia recebeu aí por causa da vinda da família real. Bom, e contudo, né, com a derrota de Napoleão Bonaparte, vai haver lá o Congresso de Viena, onde várias monarquias nacionais elas retornam a partir do princípio da legitimidade, e por isso Dom João seria obrigado a voltar a Portugal, e aí, como ele estava na colônia, o que é que ele vai fazer? Para legitimar sua presença, ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Isso para poder dar uma legitimação ao Brasil enquanto reino, né, para ele não ter que voltar para Portugal e o Brasil se torna aí sede administrativa de todo o Império Português. E sem contar que Dona Maria I, a louca, ela acaba falecendo e por isso em 1816 Dom João, né, que só era príncipe regente, ele acaba sendo coroado aí oficialmente rei em uma cerimônia, né? E pela primeira vez um rei europeu ele vai ser coroado no continente americano. E a gente também vai ter a chamada Missão Artística Francesa, né? Que eu trago como o olhar estrangeiro sobre o Brasil, porque quando Dom João, em 1816, ele traz esses artistas europeus para vir no Brasil, não foi só para montar, né, a Academia Imperial de Belas Artes aqui no Brasil, mas também para retratar a vida da monarquia portuguesa, né, aqui no Brasil. E a gente vai ter alguns franceses que buscaram no Brasil um refúgio aí devido à instabilidade política na França, né, com a questão de Napoleão Bonaparte, depois da derrota de Napoleão Bonaparte. Então, a missão artística francesa ela vai ser formada por nomes como Auguste de Saint-Hilaire, né, Jean-Baptiste von Spix, vai ser também os pintores como Jean-Baptiste Debré, né, Johann Moritz Rugendas, a gente vai ter o paisagista Nicolas Antoine Taunay, o escultor Auguste Mary Taunay e por aí vai. Vão ser vários artistas e as obras desses artistas vai estar todo com os modelos europeus, né, do período que vai ser o estilo neoclássico. E aí, pela valorização que esse estilo tinha do resgate dos padrões da arte clássica greco-romana. Outro ponto importante a se falar, né, com a chegada da família real no Brasil, vai ser a Revolução Pernambucana de 1817, que vai ser um processo revolucionário que vai resultar aí da frustração da elite local com toda a chegada da família real, né? Eu falei de todos os benefícios que Dom João fez com o Rio de Janeiro, então foram vários custos que teve e tudo isso em benefício do Rio de Janeiro, em benefício dessa nova elite que chegou, da família real, da corte que estava ali, e tudo isso às custas dos outros estados. Havia um descaso com as outras capitanias, havia uma despreocupação, né, abuso de impostos com as outras capitanias, as outras capitanias sofriam aí com falta de investimento, com pobreza. Então, vários revoltosos vai tentar agora separar, né, Pernambuco de todo o restante do Brasil e de Portugal, né? Vai ser aí uma resposta a essa crise da economia local e a insatisfação com o descaso da coroa. Então a gente já vai ter tido aí as ideias iluministas, já vai ter tido a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, vários movimentos que influenciou aí a Revolução Pernambucana de 1817. Inclusive vai influenciar essas ideias iluministas com a questão de liberdade e igualdade, vai influenciar diversas outras ideias, movimentos, melhor dizendo, que vai vir mais à frente. Então, após a prisão aí de alguns militares que vai ser acusados de conspiração, a Revolução ela vai envolver diversas camadas da população, grandes proprietários rurais, artesãos, militares, comerciantes, membros da igreja, e vai se estender aí para Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, os líderes do movimento, vai criar aí um governo provisório, tá? Vai se instituir tolerância religiosa, liberdade de expressão, isenção de imposto dos produtos de primeira necessidade, tudo isso para aquela região ali que aderiu a essa Revolução Pernambucana. Só que uma contradição que eles vão ter de ideias dentro da Revolução é a questão dos negros escravizados, que uns vão querer a libertação dos negros e outros, que vão ser latifundiários, não vão querer a libertação desses negros escravizados. E por isso eles vão enfraquecer a própria Revolução, e aí Dom João VI ele vai ficar com medo de perder essa parte aí do Brasil, e aí ele vai vir com violenta opressão. Então essa República Nova aí de Pernambuco vai ser dissolvida, né, vai acabar, os líderes dessa revolução vão ser presos, alguns até executados, e a Revolução Pernambucana vai evidenciar aí, de fato as contradições que vai haver com a chegada de Dom João VI
aqui no Brasil e todas as suas ações inconsequentes. Eu digo inconsequentes porque ele não pensou de fato nessas questões aí referente às outras regiões do Brasil. E como eu já falei, né, os portugueses, literalmente, os que estavam lá em Portugal, eles não ficaram nada satisfeitos, porque o Brasil agora era oficialmente sede de administração, sede administrativa de Portugal, né, já que a sede estava aqui, então eles se sentiam abandonados por Dom João, e aí eles resolveram fazer uma revolução, porque a situação econômica de Portugal não ia bem, os gastos com toda a transferência da corte para cá, com o setor militar, acabou minando com todas as finanças portuguesas, né, as finanças decaíram de lá de Portugal, a concorrência com os produtos ingleses também dificultou aí a obtenção de lucro com a questão do comércio colonial, então o fim do exclusivo metropolitano fez com que o país em si, Portugal, não tivesse lucro com os negócios da colônia. O atraso no pagamento dos militares na cidade do Porto deixou aí a cidade de Porto, né, lá em Portugal, deixou a cidade fragilizada. Então isso foi um estopim, ou seja, foi um marco para iniciar uma revolução. Os líderes do movimento defendiam o quê? O retorno de Dom João para Portugal, né, e que adotassem lá em Portugal uma constituição que limitasse o poder do rei, né, e restaurasse aí o pacto colonial e o exclusivo metropolitano com a recolonização do Brasil. O Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Tipo, ele deixou de ser colônia no momento que Dom João tornou o Brasil sede, né, da administração de Portugal, mas não quer dizer que ele estava livre de Portugal constitucionalmente falando, né? Então os revolucionários portugueses formaram aí uma junta provisória, vão adotar uma constituição inspirada na carta adotada pela Espanha, né, em 1812, vai pressionar Dom João para voltar, e aí Dom João acaba voltando para Portugal em 1821. É aquela história de que ele passa a mão nas finanças que a própria coroa investiu no Banco do Brasil, né? Então Dom João deixa Pedro de Alcântara aqui no Brasil para poder administrar o país, né, como príncipe regente. Ele vai ter que manter aí o controle do país, né, do Brasil, evitando qualquer outro movimento separatista como o que Dom João enfrentou da Revolução Pernambucana de 1817. Então, as medidas recolonizadoras vai ser tomada, né, e vai gerar aí uma insatisfação pelas elites brasileiras. Até mesmo a regência de Dom Pedro ela vai ser afetada, né, com essa extinção, porque vai acabar os tribunais e as repartições públicas, né, porque já que Dom João voltou para Portugal, a junta provisória lá, a constituinte que formou lá e Dom João vai começar a trabalhar agora para voltar a recolonizar o Brasil. E aí a gente chega na questão da regência, né, de Dom Pedro aqui e que vai caminhar para a independência. Durante a regência de Dom Pedro, né, alguns setores da sociedade vai desejar romper com Portugal, né, desejava aí um rompimento com Portugal. E aí nesse período vai haver diferenças, né, em relação à organização desse novo estado aqui, em que Dom Pedro de Alcântara estava como regente, né. Relacionado, a gente vai ter o Partido Brasileiro, né, que era formado por grandes latifundiários, né, mercadores de escravizados, contrário à tentativa de recolonização, ou seja, defendiam uma liberdade, né, separação de Portugal, uma liberdade econômica, defendia a independência, a instalação de uma monarquia constitucional aqui no país, e o grupo era defendido pelos irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. A gente tinha um partido português, que era composto aí predominantemente por comerciantes, militares portugueses e comerciantes que lucravam com a administração portuguesa, e eles defendiam o quê? A recolonização, já que eles lucravam com a administração portuguesa. E a gente tinha também os liberais radicais, que era formado pelas camadas médias urbanas, né? Representantes da região Nordeste, que perderam aí o prestígio com esse deslocamento da capital para o Rio de Janeiro, porque a capital antes era Salvador. E esse grupo de liberais radicais vão defender o rompimento com Portugal. Esse grupo vai ser liderado por Gonçalves Ledo e Cipriano Barata, né? Cipriano Barata vai ser um revolucionário aí, que ele vai estar nessa Revolução de Pernambuco, ele vai estar participando de diversas outras revoluções que ainda vai haver aqui no Brasil. E os liberais radicais vai ser o único partido que defendia a abolição da escravatura. Então a gente pode ver que a gente vai ter todos esses partidos aí divergentes entre si. O Partido Brasileiro ele vai buscar, né, ficar pertinho ali de Dom Pedro, vai construir a imagem de Dom Pedro como um defensor do Brasil. A corte portuguesa ela vai pressionar para que Dom Pedro I volte, né, o príncipe regente ele volte para Portugal com a intenção de quê, gente? De restaurar a recolonização, né, fazer de novo aí esse exclusivo colonial. Então vai pressionar para que o príncipe regente volte, né? Vai alegar aí que é preciso que ele seja preparado para a sucessão do trono português, porque ele era ele era o sucessor direto, né? O herdeiro direto ao trono. Contudo, Dom Pedro ele vai se mostrar aos portugueses que a recolonização não vai ser aí uma tarefa fácil,
porque ele decretou a lei do cumpra-se. Então, de acordo com essa lei, todas as determinações vindas de Portugal só seriam válidas se fossem aprovadas pelo príncipe regente. Então, Dom João já tinha voltado para Portugal, a Constituinte nova estava lá em Portugal e eles mandariam leis para cá. Só que a lei do cumpra-se diria que essas leis só seriam válidas se Dom Pedro, aqui no Brasil, aprovasse essas leis. Então, as tensões, né, os conflitos aí vão aumentar quando Dom Pedro vai anunciar a sua permanência no Brasil em janeiro de 1822, porque ele vai dizer assim, se é para o bem geral, se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, 9 de janeiro daquele ano vai ficar conhecido como Dia do Fico. E aí o comunicado de que as tropas portuguesas invadiram o Brasil, né, como resposta à decisão aí do príncipe de ficar no país, vai ser recebido por Maria Leopoldina, que era mulher de Dom Pedro, que atuava como regente durante uma viagem de Dom Pedro a São Paulo. Então ela se reuniu com José Bonifácio de Andrada e Silva para discutir aí essa crise e juntos concluir que a única saída seria a separação de Portugal. Para você ter uma ideia da importância da mulher, né, o papel da mulher nesse período. Dom Pedro ele não estava, era Maria Leopoldina que estava aí no lugar dele, administrando, e ela que chega à conclusão de que era necessário fazer aí, se efetuar a separação do Brasil de Portugal. Em Cachoeira, né, vai ser importante lembrar disso, que com essa invasão das tropas portuguesas, né, principalmente aqui na região da Bahia, então Cachoeira também vai estar confabulando aí para aclamar Dom Pedro príncipe regente, o primeiro imperador aqui do Brasil. Então, Cachoeira também participa, a Bahia toda participa dessa luta. Então, a gente vai ter Maria Quitéria, Tambor Soledade, vários outros nomes que são importantes, né, nessa luta contra os portugueses a favor da independência. É por isso que o 25 de junho é considerado a data magna da cidade, né, porque é considerado um marco, um momento em que Cachoeira aclamou Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil. Maria Leopoldina vai escrever aí a carta a Dom Pedro, que vai anunciar uma ameaça, né, vinda de Portugal, e por isso, com certeza, Dom Pedro recebe esse documento, né, e aí Dom Pedro vai declarar a independência, né, depois, aí vai ser o futuro imperador do Brasil, né, Dom Pedro vai declarar essa independência e ele sim vai ser o futuro imperador brasileiro. Então, nessa luta a favor da independência, a gente vai ter aí negros, indígenas, né? A gente vai ter vários grupos, várias camadas sociais aí lutando, né? Advogados, várias camadas sociais lutando em favor da independência do Brasil. A gente vai ter a chamada Batalha de Pirajá, aqui na Bahia, que é a batalha que derrota os portugueses e expulsam os portugueses da Bahia, em que a Bahia fica independente, né? De Portugal. A independência da Bahia se dá aí nesse momento, porque aqui em Cachoeira todo mundo vai se reunir, né, aqui em Cachoeira, né, e de repente eles vão deixar as tropas virem para esse lado, e aí depois eles vão cercando as tropas na região de Pirajá, lá em Salvador, e vai acontecer aí a Batalha do Pirajá, em que os baianos vão ser vitoriosos nessa batalha, né, aí em 2 de julho. É por isso que o desfile de 2 de julho, parte do percurso, o percurso que as tropas dos soldados portugueses fizeram, sendo chotados aqui da Bahia, tá? É importante também a gente falar sobre os povos nativos, que são os indígenas, né, nessa sociedade. Toda a dominação europeia vai ser marcada aí pela violência, né, e destruição dessas tradições locais. Os colonizadores vão escravizar muitos nativos, né, utilizando aí o discurso da superioridade civilizatória, né, porque chegaram aqui, trouxeram os jesuítas, né, a Companhia de Jesus com as missões jesuíticas vieram para catequizar esses indígenas, e os indígenas foram vistos como seres inferiores que deveriam servir aos interesses, né, dos colonizadores. Então, uma mudança nas relações com as populações indígenas vai acontecer aí durante as reformas promovidas por Marquês de Pombal, né? No século XVIII, ele vai decretar o direito dos indígenas, que vai ser a primeira legislação indigenista da história brasileira, né? Que aí tinha o objetivo de promover essa assimilação dos indígenas à sociedade colonial. Então, Portugal passava a ver os indígenas como parte da estrutura social da colônia, mas eles não eram reconhecidos, né, no sentido de língua, costumes, cultura, e nem era respeitado em toda a sua cultura. Então, segundo a lei, as aldeias elas deveriam ser transformadas em vilas, os indígenas seriam reconhecidos como súditos da coroa, deveriam pagar tributos, a mistura, né, a miscigenação ela vai ser incentivada, né,
a partir de que os indígenas possam aderir ao catolicismo e à língua portuguesa, ou seja, eles querem matar a crença indígena, né? Querem matar também os idiomas indígenas, línguas indígenas. A política indigenista de Pombal vai ser aí uma estratégia para solucionar problemas de fronteiras entre Portugal e Espanha, né? Por causa dos indígenas que viviam aí na região. E aí vai ser importante para o controle do território pela coroa portuguesa. Só que aí Dom João vem para o Brasil, né? E aí ele adota novas políticas. Vai existir a primeira Constituição Brasileira em 1824 e não existe nenhuma referência aos indígenas, para você ver que os indígenas estavam sendo invisibilizados, né, da legislação. Eles que eram os donos da terra, né, pode ser considerado assim. E daí, em 1845, vai haver o decreto do regulamento das missões, que vai garantir o acesso dos indígenas à terra, só que vai condicionar ao uso produtivo da terra. Então, todas as leis que vai existir aí referente aos indígenas vai ser ligada a uma questão produtiva, a uma questão agrícola, né? Como em 1850 vai haver a lei de terras, que vai alterar o regulamento das missões. A lei de terras vai condicionar o uso temporário da terra pelos indígenas até que eles se tornem civilizados, ou seja, continua não considerando os indígenas, depois de quase 400 anos, continua não considerando os indígenas civilizados, né? Porque não vai estar dentro dos padrões da civilização portuguesa. Então, a questão indígena brasileira vai estar sempre ligada, né, no século XIX, sempre relacionada à questão agrária, né? Um problema que perdura até os dias atuais. E há um entendimento aí de que os indígenas, eles eram seres inferiores e que deveriam ser adaptados ao modo de vida dos europeus colonizadores, como eu já falei para vocês, que eram os portugueses. Então, todo o processo de independência do Brasil, né, vai ser um processo vai ser um processo bastante gradativo, né? Não vai ser nada que aconteça boom de vez, né? Ele vai ser aos poucos, vai perpassar aí vários setores, várias camadas da sociedade, inclusive os indígenas também participam desse processo, mesmo tendo a intenção de invisibilizá-los, assim como tentaram invisibilizar os negros em todo esse período, que os negros ainda eram escravizados, né? Que a abolição vai vir lá mais para frente, bem mais para frente, né? Não aí nesse período que Dom João volta para Portugal e nem no período em que Dom Pedro ele proclama a independência do Brasil. A gente já viu as conjurações separatistas que houve, né, aqui no Brasil. Então tudo isso foi uma preparação para esse processo de independência, né? Nada aconteceu da noite pro dia. Passou a novela aí sobre o governo, o período da independência e o governo do Império de Dom Pedro I, né? Que vocês possam ver aí na novela o que se passou, que umas coisas se assemelham e outras não. Outras ela não vai estar ligada, né, a essa questão. Mas a gente fica por aqui, a gente fecha o nosso módulo 2. Eu espero que vocês respondam no comentário desse vídeo no YouTube o que vocês entenderam dessa aula, o que foi esse processo de independência para vocês, qual a importância da vinda de Dom João para cá, para o Brasil, qual a importância de Dom Pedro assumir como príncipe regente em toda essa questão aqui, de que Dom Pedro, ele assume o Brasil, ele abraça essa questão, né? Mas você pode ver que esse processo de descolonização do Brasil vai ser um processo elitista. Cadê, gente, a população, a massa da população? Onde é que está essa população? Onde é que está as mulheres? Onde é que está os escravizados? Onde é que está a população pobre? Então, a maior parte da população em número, ela acaba sendo invisibilizada, ela acaba sendo deixada à margem de todo o processo político que vai existir, que vai haver o tempo inteiro.